Nossa primeira parada é Mundo Estranho. No papel, era uma aposta certa. Uma aventura de ficção científica com um orçamento gigantesco de 180 milhões de dólares, vindo do mesmo diretor de sucessos como Operação Big Hero. Mas a realidade foi brutal. O filme arrecadou míseros 73 milhões de dólares mundialmente, resultando em um prejuízo que analistas estimam ter ultrapassado os 100 milhões. Então, o que deu errado? A resposta é uma combinação de marketing inexistente e uma mensagem que alienou o público. Após sessões de teste desastrosas, a Disney praticamente desistiu do filme, cortando drasticamente o orçamento de marketing. Mas o problema era mais profundo. O filme apresentava Ethan Clade, o primeiro protagonista adolescente abertamente gay da Disney. Embora a representação seja importante, muitos críticos e espectadores sentiram que a narrativa priorizava mensagens sobre ambientalismo e críticas ao capitalismo em vez de contar uma história envolvente. A abordagem foi considerada panfletária, e o resultado foi um filme que não conseguiu se conectar com o público familiar, o principal alvo da Disney. No fim, Mundo Estranho se tornou um exemplo de como boas intenções, sem uma boa história para sustentá-las, podem levar a um desastre financeiro. A seguir, o filme que deveria ter sido um sucesso garantido, Lightyear. A história de origem de um dos personagens mais amados da história da animação, com um orçamento de 200 milhões de dólares. O que poderia dar errado? Apesar de arrecadar mais que seu orçamento, o filme foi um grande fracasso financeiro. O primeiro erro, a confusão do público. Ninguém entendeu se era um filme sobre o brinquedo, sobre o personagem do filme que o brinquedo inspirou. A premissa era confusa. O segundo e mais polêmico erro foi a troca do dublador. Tirar Tim Allen, a voz icônica de Buzz, por 25 anos e colocar Chris Evans foi visto por muitos como um desrespeito ao legado do personagem. O próprio Tim Allen declarou que o novo personagem não tinha nenhuma relação com o seu. Mas a maior controvérsia foi a inclusão de um beijo entre duas personagens femininas. A cena, que havia sido cortada e depois reinserida após pressão interna, levou ao banimento do filme em 14 países e gerou um intenso debate online, com muitos pais sentindo que a cena era desnecessária para um filme infantil e servia mais como uma declaração política do que como parte da história. Diferente dos outros, este não é um filme, mas o reboot de uma série amada. A família radical voltou com a intenção declarada de empurrar os limites, e eles realmente fizeram isso. Talvez até demais. A série mergulhou de cabeça em temas políticos complexos. Um episódio em particular se tornou viral por apresentar uma música com a letra "Escravos construíram este país", abordando o tema de reparações históricas. Outro episódio definia racismo como preconceito mais poder, uma definição acadêmica que gerou debates acalorados. A abordagem direta e, para muitos, panfletária, alienou parte da audiência original que lembrava da série como uma comédia familiar leve. Muitos pais sentiram que a série estava mais focada em educar politicamente do que em entreter, tornando-a um tópico de controvérsia constante. Agora, um caso diferente. Um filme que não fracassou por falta de qualidade, mas que foi quase apagado da existência por ser ousado demais. Nimona começou como a grande aposta do Blue Sky Studios, o mesmo estúdio de A Era do Gelo. O filme estava 75% concluído. E então, a Disney comprou a Fox, fechou o estúdio e cancelou o projeto. Relatos internos indicavam que a liderança da Disney estava desconfortável com os temas abertamente LGBTQIA+, da história. Por um tempo, Nimona estava morta. Foi só quando a Annapurna Pictures e a Netflix resgataram o projeto que o filme finalmente viu a luz do dia. E que filme! Aclamado pela crítica por sua animação e representatividade, ele não se esquivou de sua mensagem. O filme celebra abertamente temas queer, com um romance gay central entre dois cavaleiros e uma protagonista, Nimona, que é uma metáfora poderosa para a fluidez de gênero. Apesar do sucesso de crítica, alguns espectadores sentiram que a mensagem era explícita demais, argumentando que a narrativa focava mais em sua agenda do que no ritmo e na construção da história. E agora o caso mais curioso de todos. Um filme que foi declarado um fracasso histórico em seu fim de semana de estreia
e que depois se tornou um sucesso estrondoso. Elementos custou 200 milhões de dólares e estreou com a pior bilheteria da história moderna da Pixar. A mídia cravou, era um desastre. Mas então algo raro aconteceu. O boca a boca funcionou. Semana após semana, a bilheteria cresceu, chegando a quase 500 milhões de dólares. Mas se o filme deu lucro, por que a controvérsia? Porque a crítica inicial apontava para o mesmo problema dos outros, uma mensagem que ofuscou a história. Elementos é uma metáfora direta sobre imigração e tensões raciais, inspirada na experiência da família coreana do diretor Peter Sohn. No entanto, muitos sentiram que a metáfora era óbvia e panfletária, uma versão menos sutil do que Zootopia já havia feito. A inclusão do primeiro personagem não binário da Pixar, embora breve, também se tornou um foco de debate, com o público sentindo que o estúdio estava mais interessado em preencher uma lista de representatividade do que em contar histórias universais. Seja por marketing fraco, mensagens políticas explícitas ou a subversão de histórias amadas, esses filmes mostram a tendência preocupante. O público parece estar cansado de narrativas que priorizam a mensagem em detrimento da história. O que você acha? A Disney perdeu o rumo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desta análise, deixe o seu like e se inscreva, porque sempre há mais fracassos para investigar.